Este vinho branco foi produzido pela vinícola Luiz Argenta, mas ele tem algo de muito especial, pois ele foi produzido a partir de uma uva tinta, a uva tinta Pinot Noir. E aí vem a pergunta, como é possível que uma uva tinta possa produzir um vinho branco? Mais ainda, será que esse vinho é bom? Neste vídeo eu vou provar esse vinho, vou degustar, vou analisar e vou dar a minha nota e contar tudo para você desse vinho branco produzido com uva tinta. Eu sou Maurício Ferreira, um apaixonado por vinhos, e aqui eu explico para você o maravilhoso mundo do vinho, de forma simples, descomplicada, tintim por tintim, mas sem perder a profundidade. Para começarmos a entender como é possível produzir um vinho branco a partir de uva tinta, é necessário que entendamos como o vinho é elaborado. Por definição, vinho é o fermentado de uvas sadias, de uvas sãs, sendo que fermentação nada mais é que a transformação do açúcar do suco da uva em álcool por leveduras, que são micro-organismos. São as leveduras que fazem o grande milagre de transformar açúcar em álcool. Mas a pergunta é, e a cor do vinho tinto, de onde vem? A cor do vinho tinto vem do contato das cascas ou das películas da uva tinta com este suco. E esse contato pode acontecer antes, durante e até mesmo depois da fermentação. Mas eu ainda não expliquei como é que se faz o vinho branco através de uma uva tinta. Vou falar agora. E eu voltei o nosso vinho para a refrigeração, pois o produtor indica que ele deve ser servido na temperatura entre 6 a 8 graus, bem fresquinho. Detalhe importante que talvez você não saiba. Todas as uvas brancas e a grande maioria das tintas, elas possuem a polpa branca. Isso mesmo, mesmo uma uva tinta que a casca é escura, a polpa é branca. Tem exceção? Tem. São as chamadas uvas tintureiras, que tem a casca escura e também a polpa é escura. Um exemplo que dou é a Alicante Bouschet, que é muito cultivada no Alentejo, lá em Portugal. E a nossa Pinot Noir, nós sabemos, é uma casta tinta, a casca é escura, mas a polpa é branca. E aí, como fazer um vinho branco de Pinot Noir? É simples, basta você fazer a prensagem, separa o suco das cascas, tira completamente as cascas e não deixa que as cascas, as películas, tenham contato com o suco. Assim, como a polpa é branca, o suco é branco. Logo, o vinho será branco, pois a levedura não vai mudar nada na cor do suco. Vai transformar o açúcar que está no suco da uva em vinho, vinho branco no caso. É exatamente desta forma que são feitos os vinhos brancos. Inclusive os vinhos brancos que têm uva branca, de casca branca. Não tem qualquer contato das cascas das uvas também com o suco do vinho branco, da uva branca. Por quê? Mesmo a uva branca tem uma pequena corzinha que pode ser transmitida para o vinho branco. Questão muito interessante. Atualmente está sendo redescoberta uma tradição antiga que veio lá da Geórgia há muitos e muitos anos, que é a produção de vinho branco em contato com as cascas. Aí nós temos o famoso vinho laranja. Novidade, o canal Apaixonado por Vinhos foi escolhido pelo YouTube, juntamente com outros, para testar uma nova ferramenta de curtir, que é o Ripar, que estará disponível também para alguns usuários. Eu vou explicar. Você assistindo esse vídeo, deixe o seu like, depois verifique se na tela se aparece a chance de você ripar o vídeo. Ripar significa que você vai conceder pontos ao vídeo e aqueles vídeos que receberem uma maior quantidade de pontos receberão do YouTube um destaque especial que será levado para muitas e muitas outras pessoas. Então eu conto com o seu like e com a sua ripada. Curiosidade. É muito mais comum do que você pensa a produção de vinho branco a partir de Pinot Noir. Eu acho que talvez você já tenha experimentado um. Caso você tenha bebido algum dia um espumante de boa qualidade, a chance é grande de você ter provado um Pinot Noir vinificado em branco. Eu explico. Os bons espumantes se inspiram em champanhe. E lá em Champagne é produzido o champanhe branco com 3 uvas, que são a Chardonnay, que é branca, e 2 tintas, a Pinot Noir e a Pinot Meunier. Tanto a Pinot Noir como a Pinot Meunier são vinificados em branco sem as cascas. E aí são misturados esses vinhos com o vinho da Chardonnay. E nós temos aí um champanhe. Muitos espumantes no Brasil, da Serra Gaúcha, são feitos com Chardonnay e com Pinot Noir. Dica de ouro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder a publicação dos novos vídeos. A nossa vinícola Luiz Argenta foi fundada em 1999, num local onde no passado funcionou a vinícola Granja União, que já foi considerada uma das maiores do Brasil em meados do século passado.
As instalações da Luiz Argenta são modernas, uma arquitetura arrojada e impressionante, tanto que foi considerada uma das mais belas do Brasil, sem contar nas suas instalações de alta tecnologia. Nesse local que outrora pertenceu à Granja União, planta-se vinhedos desde 1929, o que é uma indicação de um terroir propício para a produção de bons vinhos. E os 55 hectares da Luiz Argenta estão no município de Flores da Cunha, na Serra Gaúcha. E esta região está dentro de uma indicação geográfica, de uma indicação de procedência. É a IP Altos Montes, que tem esse nome porque esta região tem os vinhedos de maior altitude de toda a Serra Gaúcha, chegando aproximadamente a 885 metros. Logo, essa região é como que agraciada por Deus para a produção de bons vinhos. Até agora eu não falei o nome do nosso vinho, eu explico por quê. Ele é da linha LA Clássico da Luiz Argenta e o nome dele é Pinot Blanc. Se você tem alguma experiência no mundo do vinho, você pode ficar confuso, porque Pinot Blanc é uma uva branca famosa na região da Alsácia, lá na França. E o nosso vinho não é de Pinot Blanc, nosso vinho é de Pinot Noir. E por que então colocou o nome de Pinot Blanc? É simples, porque é um Pinot Noir vinificado em branco, em Blanc. Mais uma curiosidade, olha só que interessante. Você sabia que durante a fermentação surgem dois subprodutos, o calor e o gás carbônico? Eu explico. Quando as leveduras estão convertendo o açúcar do suco em álcool, isso aí ocorre uma reação química que libera calor e libera gás carbônico. Isto é, o mosto, o suco, ele se aquece espontaneamente. E esse gás gera como que borbulhas, como que se ficasse em ebulição o suco. Por isso que é chamado fermentação. É uma espécie de fervura. Mas, quando se produz um vinho branco, deve-se tomar cuidado com a temperatura que o mosto alcança. Por quê? Se o suco passar de 22 graus, podem surgir aromas desagradáveis. Por isso, olha só o cuidado da Luiz Argenta. Ela controla a temperatura do nosso Pinot Blanc em 13 graus, de maneira que sai um vinho frutado e com aromas deliciosos. O nosso vinho Luiz Argenta é safra 2022 e tem apenas 12,4% de álcool. Álcool baixo é uma tendência mundial, pois os consumidores buscam cada vez mais vinhos com menor teor alcoólico. Destaque interessante, nosso vinho passou 6 meses estagiando em tanques de inox em Surly. O que é Surly? Surly vem do francês e significa sobre as borras. No nosso caso seria sobre as borras finas. Borras finas, resumindo, são as leveduras mortas. Durante a fermentação, as leveduras consomem todo o açúcar do suco da uva. E aí para a conversão, porque não tem mais açúcar, em álcool. Sem nutrientes, as leveduras morrem. Se as leveduras são deixadas em contato com o vinho pós a fermentação, esta é a Surly. O que ocorre? Nesses 6 meses, as leveduras, que são micro-organismos, começam a se desintegrar, a quebrar. É a chamada autólise. E aí ela libera nanoproteínas. São partículas muito pequeninas de proteínas que vão transformar o vinho numa textura mais agradável. E às vezes vão entregar também para o vinho aromas de pão e panificação. Antes da degustação, quero fazer um convite especial para você. Venha conhecer o clube de membros do canal Apaixonado por Vinhos, e assim você terá inúmeros benefícios. Vou apenas mencionar alguns. Você terá acesso antecipado aos vídeos publicados no canal, terá acesso a vídeos exclusivos para os membros, você terá resposta prioritária nos comentários. Ao comentar, vou responder primeiro as perguntas feitas pelos membros do canal. Você terá, ao comentar, um símbolo que vai indicar que você é membro do canal e há quanto tempo você é membro do canal. Também você terá acesso na aba Comunidade a crônicas e artigos sobre o mundo do vinho que eu estou publicando. Essas crônicas farão parte no futuro de um livro, mas você vai ter acesso já. Caso você queira saber como é uma crônica ou um artigo meu, eu publiquei em aberto para todos na aba Comunidade uma crônica que tem o título O Vinho Preferido de Napoleão Bonaparte. Dê uma lidinha lá, vê se você gosta. Tudo isso por apenas R$ 7,99 por mês e você pode cancelar quando quiser. Voilá! Mais uma rolha liberta. Eu ganhei esse vinho do amigo Fernando de Bauru, que veio me visitar dias atrás e me trouxe de presente. Ele provou e adorou. Vamos ver se eu também vou gostar desse Pinot Blanc da Luiz Argenta. Vamos colocar aqui um pouquinho na nossa taça, não muito,
Por quê? O vinho branco ele tem que ser servido numa temperatura mais baixa, esse vinho de 6 a 8. Se eu encho a taça, ele esquenta mais rapidamente. Vamos lá então. Nós temos na nossa degustação dividida em 4 fases. É a fase visual, a fase olfativa, gustativa e no final dou minha nota e conclusão. É um vinho amarelo, claro, com pouca cor, é o que nós chamamos tecnicamente de pálido. É um amarelo pálido, né? Vamos ver a intensidade de aromas aproximando a taça do nariz. Tem uma intensidade média. Vamos ver que tipo de aroma nós temos aqui. Percebo aqui uma notinha floral e uma notinha de cereja. Não cereja madura, mas sabe aquela cereja de vez, né? Que você colhe um pouquinho antes de maturar? É muito interessante você ter um vinho branco com notas de frutas vermelhas que são próprias de vinho tinto. Isso ocorre justamente porque a uva é tinta e a Pinot Noir tem essa característica de frutinhas pequenas, cereja, framboesa, mas eu não percebo aqui a framboesa nem o morango, percebo tão somente a cereja. Vamos ver na boca o que nós vamos ter aqui, o que vai nos presentear esse Pinot Blanc, esse Pinot Noir vinificado em tinto pela Luiz Argenta, em branco pela Luiz Argenta. Primeiro, para limpar o palato. É um vinho seco. A intensidade de acidez dele é superior à média. Não precisei nem abaixar, estou salivando bastante. Isso é próprio da Pinot Noir. A Pinot Noir é uma uva que tem uma alta acidez. Não tem tanino, porque é um tinto vinificado em branco. O tanino vem da casca. Como o suco, o moço não teve contato com as cascas, nós não temos tanino neste vinho. O álcool está perfeitamente integrado e tem uma boa intensidade de fruta. Vou tomar apenas um pouco para perceber a textura do vinho. Já percebi uma textura próxima à aveludada, uma textura muito gostosa. Uma textura que no final de boca proporciona um certo aveludamento, né? Eu acho muito interessante um vinho nessa faixa de preço, vou falar daqui a pouco o preço, entregar esse tipo de experiência. O final dele é superior a médio. Alguns vinhos brancos têm um final bem curtinho. Esse não, tem um final superior a médio e não tem um amargor destacado. Muitos vinhos brancos que não custam muito caro têm às vezes um amargor no final. Esse não tem. Eu considero uma boa experiência. Posso guardar esse vinho? Não pode. Safra 2022, eu recomendo consumir até final de 2025. Por quê? O vinho não vai estragar. Mas se você demorar muito para consumir esse vinho, ele vai perder o seu frescor, perder toda essa delícia que ele apresenta agora, jovem. Lembrando que eu não dou nota em número. E eu considero faixas de qualidade, que começa lá com vinho defeituoso, vinho aceitável, vinho bom, muito bom e excelente. Afinal de contas, esse LA clássico Pinot Blanc da Luiz Argenta, será que ele é bom? Ele é muito bom. Eu vou explicar por quê. Ele entrega muito mais do que você paga, principalmente pela experiência de você provar, talvez pela primeira vez, um vinho tinto vinificado como sendo um branco. Ele tem uma boa textura, ele tem essa notinha de cereja que me cativou, ele tem um final superior a médio. Quanto maior o final do vinho, quanto maior a percepção do gosto do vinho depois que engolir, melhor é a sua qualidade. Então me surpreendeu um vinho nessa faixa de preço que tem um final superior a médio. Antes de falar da harmonização, quero falar para você o preço desse Pinot Blanc da Luiz Argenta. No site da vinícola consta R$ 105 mais frete. O canal tem parceria com a Amazon e eu achei lá na plataforma da Amazon por R$ 76 mais frete. Eu creio que a melhor solução seria comprar um kit de 6 garrafas, pois com o kit você tem fretes grátis para diversas regiões. Você tem que entrar lá e ver se a sua região é contemplada com o frete grátis no kit com 6 garrafas. Vou deixar para você
na descrição e no comentário fixado o link, seja de uma garrafa ou de 6 garrafas. E também vou deixar o link de diversos acessórios para o mundo do vinho. Quem sabe você se interessa por algum. Comprando por um desses links, você também ajuda na manutenção do canal. O nosso Pinot Noir vinificado em branco é um ótimo acompanhamento para saladas, para tortas de vegetais, tortas de frango, também para peixes em geral, inclusive frutos do mar, ostras, crustáceos. É uma boa pedida esse Pinot Blanc ou Pinot Noir vinificado em branco. E queijo. Queijo eu indicaria queijos mais leves, que seriam mussarela, brie, esse tipo de queijo. E peixes em geral. Preferência para os peixes mais leves também. É uma ótima pedida. Ou se quiser, simplesmente maratonando uma série na televisão e tomando aqui esse Pinot Noir, que é uma delícia. Você que é fã do canal e quer colaborar com a produção dos vídeos futuros, você pode adquirir um Valeu Demais por cartão de crédito a partir de R$2. É uma compra segura feita diretamente com o YouTube, que repassa para o canal 30% do valor que você adquirir. É uma satisfação sempre ter a sua companhia, principalmente para você que ficou até o final. Saúde, um forte abraço e até o próximo vídeo.